Bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 23 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual, todas as semanas para analisar notícias que marcaram a atualidade destes últimos dias. Uma semana repleta de acontecimentos, desde eleições presidenciais, do qual já resultou a primeira volta, também o encontro de Davos e muitas decisões a nível internacional e outras notícias a nível local. E é por aí que começamos com a mais recente. A Câmara Municipal de Évora aprovou o orçamento para o próximo ano, mas entre as propostas apresentadas precisamente ontem está uma que é descrita pelo Presidente da Autarquia como a obra de referência no âmbito da Capital Europeia da Cultura. Não sendo possível fazer o pavilhão inscrito no Bitbook, a Câmara decide requalificar de forma mais intensa o Rossio de São Brás, ou de forma mais importante, o Rossio de São Brás. Um investimento de 9 milhões de euros que deverá estar concluído no início do evento, ou seja, dentro de um ano. Começo com Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. É uma intenção da autarquia transformar o Rossio de São Brás na nova praça grande da cidade, deixando a Praça do Giraldo para a zona central do centro histórico, mas a Praça do Rossio de São Brás como o novo centro, digamos assim, grande centro da cidade de Évora. Boa tarde. Bem, esta promessa é uma promessa que já vinha no programa eleitoral do professor Carlos Zorrinho. Lembro-me perfeitamente disso. Eu devo dizer que quando cheguei aqui a Évora e olhei para o Rossio de São Brás, achei sempre o Rossio de São Brás algo que era muito grande. Depois eu percebi que havia a feira, não é? A Feira de São João. E, por conseguinte, enfim, sempre atribuía a dimensão, digamos, vazia, entre aspas, do Rossio de São Brás à ideia de que era o sítio onde se realizava a feira. Eu lembro-me dos primeiros tempos em que cá estive, a feira até chegou a ter pavilhões, inclusive industriais, ou pelo menos com tratores e coisas do género, portanto, exposições também a esse nível, e sempre até atribuí esse vazio, digamos assim, do Rossio de São Brás a essa necessidade, que eu penso que tem uma tradição muito grande na cidade. Para mim, que era recém-chegado, de facto, o Rossio de São Brás surgia como sendo um espaço vazio, de algum modo vazio. Agora, seria interessante lá pôr, sei lá, agora vou brincar com as palavras, claro, um palácio de congressos, por exemplo, etc. Eu julgo que seria naturalmente excessivo. Agora, mas já houve esse projeto. Mas requalificar de uma forma, digamos, intensa e inovadora este espaço, eu penso que é importante. Porquê? Porque a Praça do Giraldo é claro que é icónica. A Praça do Giraldo é icónica. É um símbolo, digamos, da cidade que ultrapassou as fronteiras nacionais, é um símbolo mundial, digamos, a Praça do Giraldo. Não é que seja uma praça muito grande, que concorre com outras praças que tem aqui na Península Ibérica, também arcadas e coisas do género, mas é uma praça icónica e no país é de facto uma praça icónica. E por isso eu acho que nunca vai perder valor. A ideia de requalificar, digamos, e transformar o Rossio de São Brás num outro tipo, digamos assim, de recinto, onde haja, eu não sei agora o quê, porque realmente não sei como é que vai ser, não estou a ver nenhuma maquete, não conheço nada do projeto, mas acho que Évora, para ser capital europeia da cultura, merece ter algo de novo que fique a título permanente. Não é só arranjar assim umas coisinhas e depois, quando acabar esse período, elas vão serem desmontadas, digamos assim. Nesse aspecto, eu penso que é importante até por uma razão. Porque nada obsta que, através da Rua da República, se faça, de facto, depois, e da Avenida Barahona, portanto, se faça uma grande ligação entre duas praças. Uma que é histórica e icónica, e que, de facto, está ligada até à história de Portugal, a todos os títulos, digamos assim, e uma nova praça que é aquilo que eu chamo uma praça do século XXI e séculos futuros e vindouros, que é uma forma de alargar, digamos assim, no fundo, digamos, Évora cidade. Agora, eu até diria mais. Por acaso, há bocado falou-se na questão da Praça Geral ser uma praça só do centro histórico. Eu penso que não, que as duas vão poder juntar-se como símbolos de uma cidade histórica. Que é isso que eu acho que aqui o importante é mostrar isso, digamos, ao mundo, que é isso que vai dar força, digamos assim, um novo elan à própria cidade. Acho que é positivo. Estava no programa, ele ganhou, portanto, tem legitimidade também para tentar fazer isso. José Faustino, o projeto prevê um investimento inicial de 4 milhões em metade do Rossio, do lado da Praça de Touros, e depois o restante investimento do lado da escola. O Rossio Ocidental. Exatamente. Do lado da escola Rossio Oriental.
Um comentário e esta decisão da Câmara de fazer este anúncio agora no seu primeiro ano de mandato. Primeira questão, uma declaração de interesses. Eu tenho uma ideia para o Rossio há muitos anos. E essa minha ideia, que propus na Associação Comercial de Évora, na extinta, infelizmente, quando lá estive, foi apresentada no Conselho Municipal por mim, onde eu pertenci, de Economia e Turismo, e portanto sou um bocado suspeito nisso. Devo dizer também que as intervenções que no último mandato o Dr. Pinto Sá fez não vão muito fora da minha ideia para o Rossio, e que eu voltarei aqui a explicar com muito gosto. Não conheço o projeto do professor Carlos Zorrinho e desta Câmara, e de forma nenhuma estou contra ele, não posso estar contra uma coisa que não conheço. Agora, eu devo dizer, ainda desta declaração de interesses, que é um assunto para mim que mexe muito comigo por vários motivos. De coisas que eu... Primeiro, nasci perto do Rossio, é ali que eu moro, é ali que tenho morado. Gosto da Feira de São João, a última fui lá só um dia, mas gosto muito, acho que ela não deve sair dali e tudo mais. E, portanto, é preciso muito cuidado com aquilo que se faz na Feira de São João. Todavia, no sítio de São Brás, a Câmara, ao fazer uma proposta alternativa à proposta megalómana ou não, também não tenho bases para dizer isso, aparentemente me parece megalómano do tal pavilhão multiusos. Pensou-se nisso? Pensou para a cidade europeia. Não era para lá, não era para lá, era ali ao pé das Portas da Via. Tá bem. Não, no mandato, continua previsto, no mandato do Dr. Abílio Fernandes, é que houve um projeto de requalificação do Rossio que era para destruir o Rossio, na minha opinião. É um projeto que chegou a ter quase um ano de projeto de Cisa Vieira para o espaço, não é? Portanto, mas era a edificação total do espaço, não é? Sim, quase uma total, redução da praça no meio. Contra. E já agora explico a minha ideia. Se a proposta da Câmara, e se calhar não vai muita revelia disso, for dentro desse mesmo seguimento, eu estou de acordo, com certeza, e à partida sem conhecer não me posso pronunciar. Posso pronunciar sob a intenção, acho positiva, parece mais realista, parece-me execuível e Deus queira que tudo corra bem, naturalmente. Mas a minha ideia era esta. Dizer aqui outra coisa prévia. Eu também não sou especialista em urbanismo, mas é uma coisa que me interessa. O movimento das pessoas, a questão social, como é que as pessoas interagem com o meio ambiente, etc. Questões de proximidade. É uma coisa que sempre me chateou muito e que me chateou e que me alicia muito. As centralidades urbanas não se criam só fazendo uma cidade de novo. É o ser humano que cria as suas centralidades, porque ele tem necessidade das suas centralidades. Por exemplo, aquela rua, que não interessa qual, onde o professor neste momento habita, criou uma centralidade. Não foi propositado, porque aquilo é contra todas as regras. A minha rua criou outra centralidade. Não digo quais são as ruas. Mas há centralidades que se criam. Porquê? Porque têm motivos de atração para que as pessoas lá vão. Serviços, consultórios, lojas, farmácias, etc, etc, etc. E então, pastelarias, cafeterias, restaurantes, tudo isso atrai as pessoas, não é? Dá jeito ir lá, os serviços públicos de saúde, etc, etc. Portanto, à volta do Hospital de Évora, do antigo, há ali uma centralidade no Lar do Senhor da Pobreza que não faria crer em nenhuma regra que assim seria, mas existe. Ele de facto existe. Agora, no Rossio não há centralidade nenhuma. Mas nem que se pintem de azul. Dali não sai centralidade nenhuma. Porque não há lá nada. Não há lá nada. E a Praça do Geraldo é uma centralidade porquê? Porque tudo ali vai ter os percursos funcionais, que são aqueles que não são criados pelo urbanista, são aqueles que dão jeito às pessoas, dentro do centro histórico, praticamente todos se cruzam na Praça do Geraldo. E hoje, como a cidade, mal ou bem, foi dividida, o tal plano de circulação foi dividido ao meio, passa tudo muito pela Praça do Geraldo. Acentuou-se ainda mais os percursos funcionais. Ora, no Rossio não vai haver percursos funcionais nenhuns, há os caminhos normais, porque aquilo é tão grande que não tem grande influência. Não há centralidade nenhuma. Mas pode vir a haver. E a ideia que eu tinha para o Rossio de São Brás, mantendo no mês de junho a Feira de São João lá,
e eventualmente outros certames que pudessem vir a fazer, era que ela servisse não como uma sala, como sala de visitas, como sala de entrada, como sala de recepção. Não é a sala principal, a sala dos banquetes e isso tudo. É o hall de entrada, o sala de entrada. Onde as pessoas que visitassem Évora tivessem ali toda a sua chegada, que se sentissem confortáveis para se preparar para caminhadas, para visitar a cidade, etc, etc. E então era necessário ter condições para que, durante o ano, estacionassem autocarros, automóveis, tudo isso, como de certa forma funciona, mas depois ter um apoio. Ter 2 pavilhões para 1 ou 2 pavilhões de exposições para pequenos eventos que se fizessem durante o ano. Sei lá, por exemplo, dou o exemplo da Feira de Natal, não estou a dizer que ela fica mal na Horta das Laranjeiras ou no Rossio, não estou a dizer isso, mas as exposições de venda, o próprio Rossio diria isso, por exemplo, aquelas coisas que se fazem de mercados de automóveis usados, poder ter outros certames de produtos de proximidade, outros eventos. Outros eventos. Tanto faz na área do comércio como na área da indústria. Mas, paralelamente a isso, e já lá tem, de certa forma, embora eu duvido um bocado, não vou agora perder tempo por causa disso, mas no Monte Alentejano, ou lá onde é nessa zona que haveria essas infraestruturas, haveria um restaurante, pode ser o Monte Alentejano, eu preferia que se fizesse de novo, por questões técnicas, onde havia um restaurante e ao lado, e na mesma zona, devia haver uma cafeteria, um quiosque, uma sala, um sítio onde estar. Quer dizer, as pessoas chegavam e era ali que estavam, era ali que tinham o seu apoio. Ou num restaurante, o jardim requalificado, que infelizmente foi muito abaixo, tinha a sua sala de merendas, depois deve ser reposto, para o pessoal que gosta dos piqueniques ou do garrafão de vinho com o casqueiro, em bom português, tudo bem. Mas já de certa forma, e isso é que eu digo, a intervenção que a Câmara fez no Palácio de Dom Manuel, há uma ligação já nesse sentido. No Palácio de Dom Manuel, um centro interpretativo, uma coisa que lá está, já é uma recepção. Tem lógica, isso já tem alguma lógica com isto que eu estou a dizer, por isso é que eu ando de certa forma contente. A própria Porta das Laranjeiras, não se sabe o que é que dali vai sair, talvez o projeto do professor Zorrinho tenha lá alguma coisa, e depois há outra coisa que sempre preocupou os urbanistas e os planeadores desta coisa, que é a ligação à estação. E de facto a estação hoje foi outra vez reativada, e então temos a ligação da estação, que isso também foi feito, um passeio pedonal, até para as próprias malas com rodinhas, mas há uma ligação com o Rossio, portanto, a chegada à cidade. Lembro-me do romance da aparição do Virgílio Ferreira, sim. Virgílio Ferreira, a chegada portanto, ele chega no comboio, sobe, tem um Rossio, ele não é o Rossio nunca o vai encantar. O que vai encantar é a Praça do Geraldo, mas ele no Rossio pode parar e beber um café. Pode parar um bocadinho e descansar. Nesse tempo, agora vamos ver como é que será. Tem que se pensar nisso. Portanto, isso sim, e com esses eventos, com essa capacidade que eu penso que o professor Zorrinho quer e a Câmara, de ter capacidade para receber grandes eventos, espetáculos, etc. Desde que sirva para toda esta polivalência que eu aqui descrevi, na minha opinião, e na opinião provavelmente do projeto que está em curso, mas mantendo a Feira de São João lá, aí é ouro sobre azul. Desta proposta para uma requalificação do Rossio de São Brás, vamos a outras notícias da semana e vamos andar um pouco para trás de hoje para ontem, com a Cimeira de Davos que decorre na Suíça, a Cimeira do Fórum Económico Mundial, onde esteve presente Donald Trump, que voltou a gerar grande atenção, como é típico dele próprio ou de qualquer presidente americano. Mas chamou a atenção especialmente pelas ameaças de novos direitos aduaneiros a aliados europeus por questões ligadas à Groenlândia. O Fórum expôs fraturas no Ocidente, com líderes como Ursula von der Leyen a alertarem para o risco de fragmentação, Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, com um discurso muito especial, alertando para o fim da ordem mundial baseada em regras, e o chanceler alemão a concordar com o primeiro-ministro canadiano, a apontar também soluções e caminhos para aumentar o potencial da União Europeia, tal como Macron,
que falou e deixou outras propostas relacionadas com os instrumentos de defesa comercial. Silvério Cunha, este encontro de Davos mostra o quê neste domínio em que Trump fala da Groenlândia, de tarifas, e os europeus expõem e não só, os canadianos também, que o mundo mudou. Ora bem, devo dizer-se uma coisa. Antes de mais, devo dizer que o grande discurso foi do Mark Carney, de facto, o primeiro-ministro canadiano, que, aliás, está muito habituado a ir a Davos, que foi lá como banqueiro. Mark Carney, é bom dizer, muitas vezes as pessoas não sabem, é o líder do Partido Liberal canadiano que está no poder, com maioria absoluta, que sucedeu ao Trudeau, mas é uma pessoa muito particular. Ele, de facto, é muito qualificado, ele doutorou-se em Economia em Harvard, foi presidente do Banco Central do Canadá, foi presidente do Banco Central de Inglaterra, portanto é uma pessoa que esteve no Goldman Sachs, portanto é uma pessoa que trabalhou muito na banca internacional, esteve, de facto, até inclusivamente nas conversações sobre o Brexit, ele foi um dos grandes homens, esteve na mesa, e, portanto, ele sabe muito daqueles meios e sabe muito, digamos assim, de política internacional e de comércio internacional. E fez um discurso notável por uma razão. Fez um discurso, inclusive, teoricamente muito interessante. É um discurso que merece ser estudado em relações internacionais, na teoria das relações internacionais. Ele, de resto, citou Tucídides, que é de uma obra de há 2.500 anos, onde ele pôs uma questão que, de facto, Tucídides pôs. Tucídides falou nisso há 2.500 anos e ele, portanto, pôs a questão dizendo: nós estamos perante uma ruptura. Foi o que ele disse. Isto é não é uma transição, nem é nada disso. Isto é uma ruptura na nova ordem internacional, e expôs a posição do Canadá, que dias antes ele já tinha iniciado quando foi à China celebrar acordos bilaterais com a China no valor de milhares de milhões de dólares canadianos, e que de facto abre ao Canadá uma grande possibilidade de sair da canga, digamos assim, em que poderia encontrar se estivesse a obedecer aos Estados Unidos. Deve dizer-se que Trump já ficou zangado com ele, já escreveu uma carta terrível a dizer-lhe tudo e mais alguma coisa, e claro, para esse lado é para onde Carney dorme melhor. Aliás, Carney já lhe respondeu num discurso, sem lhe dizer expressamente, e disse-lhe até inclusivamente, quando ele fala que as pessoas que estavam lá, ele diz assim: o Canadá foi formado primeiro pelos índios, segundo pelos franceses, terceiro pelos ingleses. E acontece que nós, os três povos, conseguimos criar um país novo, um país diferente, e somos o que somos. E os americanos não têm nada a ver com isto. Ele fez ontem um discurso, já depois do discurso de Trump, fez um discurso a respeito de outra questão qualquer, onde pôs os pontos nos is completamente a Trump. É neste momento, curiosamente, o único líder ocidental que respondeu à letra. E com armas económicas. E disse mesmo: somos uma potência média, mas temos armas. E as nossas armas são muito importantes. E fez um apelo à Europa, indiscutivelmente. Esperemos que a Europa ouça, porque, de facto, se não ouve, faz mal, porque Mark Carney foi extremamente lúcido. Até muita gente diz nas redes, e é verdade, fez-se luz, ele teve uma espécie de epifania, porque fez o discurso exato, na hora exata, no momento certo, e acompanhado de atos. É que ele já não brincou. Ele está, de facto, lançado. Bom, ora bem, em contrapartida, de facto, enfim, os líderes ocidentais estiveram um bocado ali, digamos assim, a dizer que sim, mas deve dizer-se o seguinte: de facto, houve uma coisa que se provou. É que Trump, ao ameaçar com tarifas por causa da Groenlândia, mostrou que isto já não é uma questão de economia de mercado. Isto é uma questão política, de puro poder. É que Trump, de facto, deixou em rigor de ser aquilo que eu chamo um liberal capitalista normal. Passou a ser uma pessoa do poder pelo poder e, portanto, usa as tarifas não por razões económicas nem comerciais, mas por razões de poder. Nem é uma questão política, é o poder, porque o poder é uma coisa, a política é outra. A política é o poder com regras. O poder é andar aos tiros e é poder um assalto à mão armada numa rua às 10 da manhã. Isso também é poder. Portanto, acontece que Donald Trump veio ter um discurso, e devo dizer uma coisa. Hoje ouvi de manhã 4 minutos, posso dizer até a France Culture deu comentou, pôs um tema em debate durante 4 minutos. Está Trump louco? Alegadamente. E puseram esta questão porquê? Porque, ao contrário que se julga, os líderes políticos também podem ficar estranhos. Porque ele fez alucinado. Porque ele fez um discurso estranho.
Porque não é? Trump Mas- fez um discurso estranho e à medida que ele está, comparando os discursos dele do primeiro mandato... Mas os discursos à partida não são escritos por ele, não é? Eu li. Não, mas ele divaga. O problema que se põe é que Pois Trump ele divaga, sim, passou a percebe-se, divagar. sim. E passou a divagar, a confundir, de repente confundia a Groenlândia com a Islândia, repetiu duas vezes que queriam a Islândia, queria a Islândia, que não tem nada a ver, portanto coisas muito calhar estranhas. também Andou a divagar completamente, mas ele confundiu, inclusivamente, o problema é esse. Ele também quer, mas também confundiu. E depois, num dado momento, começou a falar de outras coisas, e então pôs esta questão nesse programa francês. E eu achei curioso pelo seguinte, porque, ao contrário que se julga, há quem fale muito da loucura na política. Há lá uma teoria que é a teoria do louco, que foi ensaiada por Nixon relativamente à União Soviética, mas isso era calculado e a fingir. Por exemplo, um exemplo que pouca gente sabe, é que no tempo de Nixon, num dado momento, quando Nixon fez propalar, através de vias diplomáticas, que ele era capaz de tudo, porque ele tinha ataques de imprevisibilidade, ele um belo dia pôs aviões armados de armas nucleares a sobrevoar a fronteira soviética. E sabe que isso alarmou muito os soviéticos, porque eles pensaram, mas ele está maluco? O quê? O que é que está a acontecer? Isso hoje sabe-se que Nixon ensaiou isso. Portanto, ele não estava maluco, mas ensaiou isso. Estava a fingir. Estava a fingir. Ora, curiosamente, Maquiavel já fala nisso. Shakespeare também fala nisso, em várias peças. Em Hamlet, por exemplo, que é uma das grandes peças de Shakespeare, Hamlet finge-se de louco para atingir os seus objetivos. Portanto, a questão é esta. Ele está ou não está? Ele até pode fingir para obter. Mas há uma coisa que aconteceu que foi o seguinte. É que a resposta dos europeus na questão da Groenlândia fez-lo recuar imediatamente. Portanto, ele não está, na minha opinião. Não está. Embora os discursos dele, dizia eu, comparativamente com os do primeiro mandato e até com os de há um ano, têm vindo a piorar, isto é, ele tem vindo a ficar menos focado, tem vindo a ficar muito estranho e até se nota, inclusivamente, há uma coisa que tem vindo a notar, mas pronto, isso é uma questão de saúde, portanto não quer dizer que seja afetado, por exemplo, a mão dele tem uma mão que até tem uma grande nódoa negra e tudo isso permanente, portanto, ele, enfim, é um senhor que tem 79 anos, vai fazer 80 anos este ano. E, portanto, é claro, isto agora é falando como pessoa, portanto, é natural que Trump seja mais envelhecido que estava há 10 anos, por exemplo. Portanto, isso é evidente. Agora, a questão que se coloca não é esta, é Trump recuou, portanto, a meu ver, ele usa, digamos, esta imprevisibilidade como arma. Sempre. Quando lhe fazem Sim, frente, ele recuou sempre. Ele recuou sempre. E, portanto, bastou fazer-se de frente para ele recuar. E, claro, mas deixou depois ameaças sempre no meio disto. Aquelas ameaças, nós não vamos lá pela força, mas queremos à mesma. E não nos vamos esquecer de que vocês não querem. Ele diz estas coisas ali à frente das pessoas todas. E eu terminaria com isto. No fórum, há um grande banqueiro, Morgan, que, como sabem, Trump está agora a querer pô-lo em tribunal. Esse é um dos grandes bancos americanos. E o JP Morgan. E acontece que o CEO foi entrevistado e perguntaram-lhe assim, eu vi o vídeo, a jornalista perguntou-lhe assim, numa cadeia americana, perguntou-lhe, mas acha que está a haver pressões políticas sobre a política do banco, enquanto banco? E ele disse, tu não vê que está a haver claramente pressões políticas do próprio Presidente Trump, que fica zangado quando os bancos não cedem as suas instruções como se ele fosse, portanto, um chefe de Estado. Ele é um chefe de Estado de poder. Ele, no fundo, assumiu o estatismo como forma de exercício do poder num mercado que ele diz defender, que é tudo um absurdo. Portanto, isto tudo é tudo sem pés nem cabeça, deve dizer-se. Agora, o Fórum de Davos permitiu uma coisa, para terminar. Permitiu que, de facto, se fizesse aquilo que eu chamo a separação de águas, pela primeira vez, mais clara. Bastante mais clara. E acho que Carney teve uma grande importância, Macron também e Merz também, porque de facto eles foram dizer uma coisa muito simples, que é esta. Uma coisa é colaborar, outra coisa é estarmos a ceder a chantagens um bocado sem pés nem cabeça, porque as formas como Trump põe a questão até são um bocado estranhas. E isso é que eu acho estranho nele. Parece que há algo de narcísico, algo de ingênuo, no sentido de querer as coisas como birra, como se fosse uma birra, que não é, naturalmente. E depois também queria só chamar a atenção para uma coisa. Marco Rubio e J.D. Vance ficaram embaraçados e ao mesmo tempo também recuaram. Houve qualquer coisa de esquisito. E houve depois aquela cena que falaremos a seguir, que é uma cena lamentável e que mostra que, de facto, as águas foram separadas. José Faustino, foi uma reunião na neutral Suíça,
a separar a Europa. Matias, pouco. e depois aquelas coisas de Trump dizer que se não fôssemos nós americanos, vocês estavam aqui a falar alemão. Quando a Suíça, 2/3 da população fala alemão e grande parte das pessoas ali falava alemão. Isso é um bocado anedótico. Ele até se esqueceu do sítio onde estava a falar, mas pronto, peço desculpa. Não, faz mal, mas eu acho que a neutralidade da Suíça também já tem que se diga. Ainda bem. Mas o que eu digo é o seguinte: nestas questões das relações internacionais, hoje muito importantes, há coisas que se passam nos bastidores que nós não sabemos, não é? Aquilo é o que nós vemos ali, é o que aparece. Há coisas que não se sabem, não é? Quer dizer, por exemplo, pareceu que o secretário-geral da NATO, que negociou em 10 ou 15 minutos com o Trump o problema da Groenlândia, e afinal hoje depois confirmou-se que estava tudo resolvido. Isto não é assim. Claro. Não é assim, quer dizer, a Groenlândia também, com a Dinamarca, a União Europeia e toda a gente teve que dizer alguma coisa ao secretário-geral da NATO para ele dizer ao outro. E a conversa é muito simples, o senhor está à vontade, vamos, NATO, garantir ali aquela situação, o senhor entra com... Isto eu a especular, não sei se foi assim a conversa, ninguém sabe. O senhor entra lá com a cúpula dourada e com esse equipamento todo, de facto é muito caro. Nós poderemos entrar com o resto. Vamos defender também o Ártico como parte integrante do Atlântico Norte e tudo muito bem. Portanto, e vamos lá trabalhar. O senhor está à vontade, tem boca livre e tal. Nas explorações, os dinamarqueses estão receptivos e os groenlandeses às explorações e tudo isso, daquilo que possa haver, mineração. As rotas marítimas também nos entenderemos e está tudo certo. Portanto, já não tem que andar aí a coisa... Pronto, e aquilo resolveu-se em 15 minutos porque o Trump viu que havia resistências e recuou. Ou seja, o outro apresentou-lhe algumas coisas favoráveis. Porque eu volto aqui a repetir uma coisa. Eu ainda não li tudo e peço desculpa, mas é um documento essencial, o professor Silvério Cunha já o leu, e para a frente e para trás, e de lado e tudo isso, eu ainda não. Que é o documento de estratégia dos Estados Unidos. Sim. Mas que está muito bem escrito. Está. E clarinho. Pois, mas não engana ninguém. Não é? Que não engana ninguém. Tal e qual como o discurso do primeiro-ministro canadiano não engana ninguém. Eu só tenho pena é que tivesse sido o primeiro-ministro canadiano, não ser um europeu a fazer aquele discurso, mas a vida é o que é. Portanto, já temos um líder que se opõe àquelas coisas. Ou seja, os Estados Unidos, que não é só Trump, porque o Trump é um doido, é um farsante, um velho, não sei o quê, que está um bocado passado aqui. Foi sempre alucinado, lembro-me dele sempre alucinado. Aliás, aquelas imagens que aparecem lá naquelas coisas com o outro, aqueles vídeos suspeitos, que eu não ligo muito a essas coisas, mas já está alucinado também, já está com tempo a dançar, aquela parece um chimpanzé, mas aquilo não faz sentido nenhum. Vamos lá ver, um homem, vamos lá pensar bem, um homem com o estatuto que ele tem, até económico, um homem não é dos mais ricos do mundo, mas tomáramos nós, não é? Um homem já com muito poder económico e tudo isso. Tirando o que ele já arranjou à conta de ser presidente, mas já tinha essas coisas todas. Não é comportamento de uma pessoa normal. Quer dizer, nós temos aqui pessoas em Portugal, empresários, conhecemos tradicionalmente, sei lá, lembro-me da família Melo, lembro-me de Champalimau, lembro-me agora mais recente da família de Belmiro de Azevedo, da família dos Amorins, toda essa gente. São gente decente. Pode-se concordar com eles ou não, mas é gente decente. Não tem nada a ver com uma coisa tipo Trump. Quer dizer, eu acho que... Eu não sei o que é que passaria para a cabeça de uma das viúvas de um desses indivíduos, que ainda estão vivas algumas, felizmente, ou de alguém da família, se um membro da família lhe desse um ar de maluquice por 1/4 daquilo que o Trump tem feito. Quer dizer, aquilo era uma vergonha para a família. Eles não davam chá nunca mais na vida, nunca mais recebiam ninguém em casa, suponho eu, não é? Aquilo é uma coisa inqualificável. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa diferente é o tal plano de estratégia. E ali eles dizem aquilo que o que vão e o que querem e é tudo isso. E, em oposição a essa matéria, temos, de facto, o discurso do primeiro-ministro canadiano, que lhe disse muito claramente, e que disse ali muito claramente, o professor já disse, mas eu vou frisar, a gente não está em transição, está numa fase de ruptura. A ruptura já se deu até. Eu até vou mais longe, está-se a preparar, e ele depois, mais à frente no discurso, diz isso. Ele diz que, olha, a semana passada diz por outras palavras, fui à China fazer um acordo, e temos o acordo aqui, dá exemplos. Portanto,
a ruptura já se deu, ele agora já se está a preparar para a resposta. Agora, temos de nos entender, os países de média dimensão, não falou nos de pequena, para pena minha, mas se calhar foi uma sorte para o governo português, porque não é visto nem achado nem nada desta coisa, não dizem nada, não sei nada. E eleições presidenciais, ninguém fala de nada. É uma coisa extraordinária, anda tudo entretido no pim-pam-pum e a comer e a beber. Hoje não falo nas torradinhas, hoje vou ao contrário, Sim, a chupar gelados de chocolate. É uma coisa também boa, muito satisfeitos, agora nas pistas de gelo, todos muito contentes. Mas o problema é de facto complicado e eu penso que esta intervenção do primeiro-ministro canadiano marca de facto um ponto de viragem e o professor diz que é já motivo de estudo e vai ficar na história. Bem. E isto vai ser muito importante, porque aquele homem disse a toda a gente, disse ao mundo, à cidade e ao mundo, disse-lhes o seguinte: muito bem, os senhores estão-se a alinharem em potência, mas a gente tem aqui outro trunfo. A gente também nos podemos organizar em rede. E mais, ele não o disse, mas é de geometria variável, como dizia o Guterres. Dá como a gente quiser, não é? Porque, por exemplo, Portugal tem entendimentos com a China. É de os manter. Sejamos francos. Porque os Estados Unidos, quando na altura própria, no tempo de Passos Coelho, andou a bater às portas a ver se havia dinheiro, os americanos não chegaram à frente, mas os chineses chegaram. Claro, é preciso ter cuidado com os chineses, certo? É preciso ter cuidado com os russos, certo? Então, com os americanos não é preciso ter cuidado? É esta ruptura que nos veio falar o primeiro-ministro canadiano. Não só é preciso ter cuidado, como, porventura, poderão ser os piores inimigos da Europa. E a Europa ligar-se ao Mercosul, por exemplo. Exatamente, tudo isso. Ouça, repare bem, foi o que ele disse, ele fez lá até as contas. Se os países, imaginemos, a Europa, o Mercosul, o Canadá e toda aquela gente, é um mercado, é uma potência extraordinária. Porque o resto é só uma questão de adaptação. Agora, para finalizar, quero dizer o seguinte: vamos ver se a Europa tem capacidade para responder. Eu continuo a andar otimista e acho que tem tido capacidade para responder, e nesta questão da Groenlândia respondeu bem e à altura. Não pode ser como nós queremos ou gostaríamos que fosse. Não pode, porque estamos desprevenidos, deixámos-nos dormir. Agora, o que me preocupa ainda mais disso tudo é o governo português. Não sei se a estratégia é fazer de morto, mas não há nada. Aqui neste país não se passa nada. Eu ouvi dizer que foi aprovado 1.000 milhões de euros, digo bem, por cada fragata compraram 3. Mas não há plano estratégico. Eu ouvi o candidato derrotado deste país extraordinário, o almirante Gouveia Melo, percebe mais de defesa nacional e de estratégia a dormir, que os outros todos acordados 20 anos, que é para ficarmos claros nesse aspecto, a dizer que tinha dúvidas sobre a questão das fragatas e que, segundo eu percebi, é como fazer uma casa sem o projeto de arquitetura ou de engenharia. Foi o que eu ouvi. Portugal não tem plano estratégico. Isto preocupa-me muito nesta contexto internacional. Em Davos, um dos outros acontecimentos aconteceu durante um jantar privado organizado por um dos financiadores, neste caso da BlackRock, dos financiadores do Fórum Económico Mundial, vice-presidente da organização, durante um jantar e durante o discurso do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, que, perante os seus comentários ofensivos, provocou Christine Lagarde a sair do espaço e do jantar, saiu abruptamente do local. Lutnick foi vaiado, outras pessoas acabaram por sair do jantar e a refeição foi mesmo cancelada antes da sobremesa. Silvério Cunha, este foi um momento também muito importante nesta reunião. Foi porque isto é aquilo de que falava já há pouco. É que mostra o caráter ideológico que está por detrás de Trump. Trump é Trump. Mas acontece que J.D. Vance, o Marco Rubio, o secretário de Comércio, aliás, também é conhecido por isso. Este é outro alucinado. Exatamente, como o da Saúde também. Esse é outro. Acontece que estas pessoas têm, de facto, um projeto ideológico. E o projeto ideológico passa por esmagar a Europa.
Há uma coisa que eu ainda não cheguei a perceber muito bem, para ser franco, porque também não me tem interessado muito, que é saber porque é que J.D. Vance, que é um homem inteligente, considerado até muito inteligente, por isso é considerado também muito perigoso, porque é que ele, por exemplo, tem um anti-europeísmo feroz. Ele não se contenta em dizer que a Europa não é relevante. Não, ele tem um projeto que é esmagar a União Europeia, primeiro, fragmentar os países todos europeus para depois governar melhor. Portanto, é um projeto ideológico de controle e de domínio. É uma coisa muito diferente. É muito diferente dizer assim, nós não queremos saber agora, a Adriana Monroe não tinha nada a ver com isto. A Adriana Monroe apenas quis... A Monroe era para se defender dos europeus. Dos europeus, exatamente. E, portanto, transformou-se depois numa arma, numa ferramenta dos Estados Unidos, claro, mas no princípio nada tinha a ver com isso. Era apenas para dizer aos europeus, nomeadamente à Espanha, que não voltassem, até porque a Adriana Monroe até dizia isto, dizia assim, os europeus que perderam os impérios e as colónias não podem recuperá-las. E ficarão somente aquelas que querem ficar. O caso do Canadá. O Canadá, por exemplo, ficou, ao abrigo da Adriana Monroe, ficou sempre nas mãos, primeiro dos franceses, depois dos ingleses, e acontece que isso não havia problema nenhum. Ora bom, como se vê, a doutrina Monroe era, sob esse ponto de vista, uma doutrina muito, digamos assim, era a doutrina que era selar na América Latina os factos que tinham acontecido. Portugal não se sente muito isso em Portugal, porque efetivamente o Brasil foi um bocado, foi a bem, não foi a mal, não foi com guerra, mas a Espanha teve uma guerra de 25 anos nas colónias espanholas para manter o Império. Levou a cabo uma guerra de 25 anos, das quais, digamos, a primeira metade foi favorável à Espanha e a segunda metade foi desastre de Espanha, digamos assim, grosso modo. Todas aquelas grandes colónias, como o Chile, como a Argentina, como o Uruguai, etc., por volta de 1810, 12, 9, 14, 15, tornaram-se independentes. E depois, a Espanha, depois do Congresso de Viena, queria de novo voltar ao absolutismo do século XVIII e, portanto, queria voltar ao velho império, digamos assim, do absolutismo espanhol. E foi contra isso que Monroe se levantou. Por isso é que disse, não, agora acabou, vocês aqui já não para trás, não tocam mais nisto. Ora bem, J.D. Vance, portanto, os americanos têm uma ideia diferente, que é a ideia do controle mesmo da Europa, agora a ideia da Europa. Portanto, a verdade é que o documento de segurança e de estratégia norte-americano não é amigo da Europa. É claramente adversário e eu diria quase inimigo, por uma razão, porque passa um bocado por razões ideológicas. Favorecer a ascensão de partidos nacionalistas. Porquê? Porque isso permite fragmentar a Europa. Porque o nacionalista, já aqui na semana passada disse isso, o nacionalista inglês detesta o nacionalista francês. Os nacionalistas franceses, aliás, detestam os alemães. Os nacionalistas alemães. Portanto, o nacionalismo é uma forma de atomização. Os nacionalistas portugueses provavelmente detestarão os nacionalistas espanhóis e vice-versa. Aliás, não foi casual aquele certo incidente que levou a Ventura a pedir para o Vox mudar o mapa, quando o Vox tinha um cartaz da Península Ibérica, toda a Espanha incluía Portugal, e até Lisboa, aquela penínsulazinha ali, a saída do Tejo, era o nariz, digamos assim, da Península Ibérica. E foi até preciso, eu lembro perfeitamente desse incidente, porque foi notado e Ventura pediu a Abascal para retirar o cartaz e ele retirou, porque o nacionalismo espanhol olhou sempre para Portugal como sendo algo de estranho que não devia existir. Portugal devia ser espanhol. Bom, e nós lutámos a vida toda contra os espanhóis. A Elisa também devia ser portuguesa. Sim, claro, por essa teoria. Mas acontece que lutámos contra os espanhóis a vida toda, incluindo já no século XX, porque deve dizer-se que a Espanha, até 1920... ainda albergava precisamente nacionalistas que queriam com a ideia de vir a poder controlar Portugal. O imperialismo espanhol sobre Portugal foi sempre bastante evidente. E o Salazar, durante a Segunda Guerra Mundial, teve sempre desconfiado. Sim, teve desconfiado. Que o Franco queria invadir Portugal e veio-se a saber que sim, que era verdade. O cunhado de Franco, Sonher, era adepto da invasão de Portugal e da tomada de Portugal. Bom, sabendo que com isso os britânicos tomariam a Madeira e os Açores, por exemplo, e Portugal hoje seria muito diferente até se isso tivesse acontecido. Ora bem, isto para dizer o quê? Que de facto houve isso. E segundo o que foi, portanto, o secretário de Comércio fez afirmações despropositadas, mal educadas inclusivamente, e insultuosas para a Europa. A Christine Lagarde fez muito bem levantar-se e sair, não foi só ela. Ele foi veiado, uma data de gente se levantou e saiu, e acontece que o jantar acabou ali mesmo. Mas isto mostra uma coisa, mostra que o secretário de Comércio, que é o ministro, ter a lata de insultar em discurso a União Europeia e vir dizer isto em Davos é uma arrogância extrema e mostra a força da ideologia. O que está aqui em causa é isso, é que nós estamos perante Trump, de facto, e aquela gente toda que o rodeia, são uma espécie de nacionalistas americanos
que tem não a ideia de conquistar mais uma península aqui ou uma península lá, mas é a ideia do mundo, isto é, há um setor que é nosso e nós vamos controlá-lo a bem ou a mal. E se for a mal, também não nos importamos. Mesmo que sejam aliados históricos. E queria terminar dizendo isto. Há uma coisa que é importante e que mostra como Trump não quer saber de nada. Deve dizer-se que quando foi da guerra do Afeganistão, e acontece que a Dinamarca alinhou imediatamente, os americanos invocaram o artigo 5º. E a Dinamarca alinhou e mandou milhares de soldados. A Dinamarca mandou milhares de soldados. E deve dizer-se que é o país que, per capita, mais baixas teve. Mais que os americanos. Morreram mais soldados dinamarqueses em proporção do que soldados americanos. E acontece que ele vai pregar depois esta à Groenlândia, vindo com as histórias de que vocês não são capazes. Aliás, há uma nota, permitam-me só acabar de contar isto, há uma nota que passou ontem no canal americano, em que o Trump veio dizer assim: nós queremos a Groenlândia porque sem a Groenlândia os russos ficam muito próximos de nós. Esquecendo-se que no Alasca eles estão a poucos quilómetros da Rússia. Muito poucos. Uma coisa. E então na televisão, nesses canais de televisão, mostraram a seguir ele dizer aquilo e mostraram a seguir o mapa do Alasca e da Rússia quase colados. O Alasca era russo, não é? O Alasca era russo, não é? Quase colados e tal. E Trump diz, é só porque estamos próximos. Se eles ficaram muito próximos. Eles não ficaram muito próximos. Eles já estão muito próximos. Portanto, é uma coisa... Tudo isto é despropositado e, portanto, se vê que é pura e simplesmente ideologia barata, mas que por trás de si tem um projeto. E, portanto, eu diria, mais perigoso que Trump são todos aqueles que o rodeiam, e é por isso que eu já disse aqui que tomara que Trump vá até ao fim do mandato. Agora, eu terminaria com uma coisa, se me permite, esta parte. Trump está a tornar-se inconveniente para o próprio sistema. Se ele continuar com estes discursos disparatados, eu não sei o que é que poderá acontecer. José Faustino. O que pode acontecer é que o grande prejudicado disto tudo ao fim de uns anos são os Estados Unidos. Vamos ver. E isso é um bom gosto para falar sobre isto do abandono do almoço ou do jantar da Presidente do Banco Central Europeu. Fez muito bem porque a senhora não teve nada a capturar aquelas coisas. Isto são sintomas, de facto, daquilo que temos vindo a falar. Mas há aqui um ponto em que nós, na Europa, temos de nos consciencializar. Que é porque o tal plano estratégico, há lá coisas que fazem sentido. Aquilo não é uma coisa só de alucinados. Há coisas que fazem sentido. E vamos lá ver. O Trump e os Estados Unidos, neste momento, uma das coisas que eles querem fazer, à semelhança, aliás, do que era... Penso que o sistema técnico é diferente, mas no fundo é o mesmo efeito, à semelhança de Ronald Reagan. O outro era a Guerra das Estrelas, agora querem fazer uma cúpula dourada, não é? Portanto, é um sistema antimíssil. E esse sistema há de passar para o Alasca, há de passar para o Canadá, há de passar para a Groenlândia e por uma série de coisas. E essa aproximação que a gente está aqui a brincar, porque de facto é verdade, ele já está no Alasca, mas é preciso mais, porque este sistema das cúpulas, é bom que se diga, não há lá nenhuma cúpula, não há um guarda-chuva que não deixa passar a chuva, não é? As pingas da chuva que são mísseis, não. São mísseis que vão, é bala contra bala. É uma bala que é disparada e há outra bala que vai apanhar a bala em voo. Isto é muito complicado. Isto não é muito simples. E estamos a falar de velocidades brutais. Isto são mísseis estratégicos que saem da atmosfera e voltam a reentrar e caem, vêm por ali com uma gravidade, como se fosse um foguetão, vêm por ali nas horas do diabo, como se costuma dizer. Aquilo lá em cima atinge mais de 20, 30, 40 mil km por hora. Aquilo são coisas impensáveis do que estamos a falar. Coisas de grande precisão, grande tecnologia, etc. E não podemos estar sujeitos, e aí temos que perceber, este sistema na Groenlândia, nos Açores ou onde for, não podemos estar sujeitos aos palpites, à vontade, com o devido respeito do seu amigo Pureza. Não pode ser. Não pode ser. Quer dizer, não se pode ir perguntar ao professor Pureza, não se pode ir perguntar ao... Como é que chama aquele do PC? O Filipe? Não, esse já não. O Paulo Raimundo. O Raimundo. Não se pode ir perguntar a essa gente se pode disparar um antimíssil ou não. Olha lá. Os russos mandaram um míssil que vai a caminho da atmosfera. A gente pode disparar, o outro não pode ser.
Portanto, isto não existe em lado nenhum. E temos que perder este tipo de mentalidade. Mas isto leva-nos a outro problema muito complicado, que também tem que ser discutido aqui. E que tudo isto em Davos veio ao de cima, a meu ver, positivamente. Que é a atitude perante o insulto, perante o adversário, mas proporcional. A senhora saiu, não foi fazer nada do outro mundo. Mas as coisas têm que ser discutidas, faladas, atitudes de revolta em sede própria. Porque o mundo está perigoso. Porque, por exemplo, não fomos aqui, este nunca é falado nele, mas eu não me esqueço dele, não posso com o homem de forma nenhuma. Aquilo é a antítese daquilo que interessa ao mundo civilizado, que é o senhor Orbán da Hungria. Aquele homem está em todo o lado. É amigo do Trump, é amigo do Putin. Já pagou os 1.000 milhões, lá não vai pagar, para aquele Conselho da Paz. Aquilo é uma palhaçada autêntica. Aquilo é uma sociedade de cotas. Aquilo não é nada, aquilo é uma palhaçada que ali anda, não é? E ele está lá, está em todas. Quer dizer, isto não pode ser. Temos que arranjar um mecanismo de autodefesa. Em Portugal pode entrar nesse esquema, não é? Se isto muda para os tais nacionalistas, tem que haver um sistema, uma espécie de um fusível, até em Portugal está fora. Isto é um clube só para gente da democracia liberal. Isto não é para gente iliberal, não é? Então, tem que se arranjar aqui mecanismos de defesa. E, portanto, assim, isto que eu estou a dizer, eu sei, que ainda complica mais todo o sistema e toda a possibilidade da organização da geopolítica. Isto de facto, está muito complicado. Mas estes fatores não são de desprezar. Mas volto aqui, só para acabar, a dizer: a senhora Christine Lagarde fez muito bem abandonar a sala, e é isso que eles precisam. E mais, quando lhes fazem frente, Trump, e que é próprio de todos os farsantes e todos os vaidosos, são cobardes. E quando lhe batem os pés, eles recuam. Portanto, sigam o exemplo do primeiro-ministro dinamarquês. Não tem medo dele. Não tem medo nenhum. E já lhe mostrou que não tem medo dele. E estou convencido que, se as coisas correrem bem, eu penso que vão correr bem, neste aspecto estou otimista, ele ainda lhe vai demonstrar mais que, de facto, está-se nas tintas para ele, não tem medo nenhum dele. É para ir para a frente, eu já disse. A gente também tem armas, também cá temos. E eu acho que rapidamente o mundo ocidental tem que se armar com ogivas nucleares. Isto não pode ficar limitado onde está. Os outros também têm que ter ogivas nucleares. E mais ogivas nucleares. Esperemos que elas nunca sejam utilizadas, mas têm que as ter. Nós, do que se passou em Davos, vamos para Portugal e para o início da semana, porque houve eleições presidenciais. Parece que já foi há bastante tempo, mas não, foi mesmo no passado domingo. Resultados nessa madrugada nessa noite, que deram a vitória a António José Seguro no primeiro lugar e André Ventura no segundo. Passaram para uma segunda volta e aquilo que quero saber convosco é que análise fazem este resultado eleitoral que teve um recorde de candidatos, 11 candidatos. Silvério Cunha. Bom, a primeira conclusão que eu tiro é a seguinte, enfim, nós aqui não falámos no assunto, mas indiscutivelmente estas eleições são as eleições, por acaso há uma pessoa que disse isso na noite das eleições, e escreveu já um artigo sobre isso, que é o professor Miguel Poiás Maduro, que disse que estas eleições são as eleições do novo regime, são as primeiras eleições presidenciais do novo regime. Ele diz que há uma mudança de regime, mantendo-se toda a estrutura jurídico-política do Estado português. Tem razão em certo sentido, porque efetivamente há uma mudança naquilo que eu vou chamar, digamos, a materialidade do político, se assim se pode dizer. Uma coisa é a forma, outra coisa é o lado material. O lado material mudou porque, de facto, Ventura ficou em segundo lugar e Ventura tem um projeto diferente para, digamos assim, essa mesma estrutura. Portanto, a questão que se põe é ou a maioria dos portugueses quer manter uma estrutura que tem sido a estrutura da democracia representativa, ou então entraríamos numa outra coisa qualquer que não se sabe bem o que é, porque no fundo Ventura é o líder de um partido que diz que quer ser presidente, quando na verdade quer ser, é primeiro-ministro, e como presidente até acha que pode controlar o governo e acha que iria até presidir ao Conselho de Ministros, digamos assim. Bom,
Ora bem, o que se passa é isto. O sintoma de que não está uma crise na sociedade portuguesa é o facto de haver 11 candidatos, quase todos, líderes ou muito próximos de lideranças de partidos. Isto mostra que há não só uma crise nos partidos tradicionais, PS e PSD, como houve uma crise nos outros partidos, porque os outros partidos mostram isso. Aliás, o Chega também é um partido do sistema e apareceu com o seu presidente, não apareceu com um candidato apoiado pelo partido, apareceu com o seu presidente. Portanto, os líderes dos partidos, aí o Almirante Gouveia Melo é a única exceção, e foi, aliás, ele denunciou isso durante a campanha, dava a impressão que eram as terceiras legislativas, porque as autárquicas foram as segundas legislativas, foram entendidas como tal, e as terceiras legislativas seriam estas. Ora, isto é um bocado sinal de que isso é sinal de insegurança, é sinal de incerteza, é sinal que a sociedade portuguesa está fragmentada, portanto é sinal de crise do político, crise da sociedade. Portanto, eu penso que a situação só, digamos, lá vai agora com uma pacificação muito grande e perceber que as coisas não podem ser levadas, digamos assim, perceber que modelo é que se quer. Ora bem, e portanto eu julgo que a questão penso mesmo assim, penso desta maneira. Portanto, a minha leitura é esta. Gouveia Melo ficou em quarto lugar, com mais 12%, vai ter uma palavra a dizer. E eu acho que ele vai ter uma palavra a dizer por duas razões. Por um lado, porque ele anunciou que haveria um projeto qualquer futuro. Ele não vai sair da política. Segundo, eu penso que ele teve bastante menos votos por duas razões. Por um lado, porque ele esteve sempre, digamos assim, ele entrou tarde na coisa, e, portanto, não é propriamente uma pessoa que tenha estado, digamos assim, na política como os outros estiveram há muito tempo, digamos assim, enfim, os candidatos estão na política habitualmente, até Seguro estava na política, queremos ou não. Retirado, mas ia dizendo as suas coisas. Ao passo que Gouveia Melo não, esteve calado, portanto, teve pouco tempo a desenvolver o seu pensamento político, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também é verdade uma coisa, Gouveia Melo fez uma campanha apontando para questões fundamentais da sociedade portuguesa, que é a questão internacional, que na verdade determina em grande medida a política interna. E o que é espantoso, aliás, já foste falando isso há bocado, o que é espantoso é que a sociedade portuguesa olha para estas eleições de uma forma paroquial. Olha para as eleições como se isto fosse uma coisa interna onde ninguém tem nada a ver com o assunto. Não. Acontece que as determinantes externas é que vão dirigir a política interna portuguesa nos próximos tempos. Queiramos ou não, gostemos ou não, é um dado objetivo. Quer dizer, aqui há que ser, digamos, há que ser prático nesse sentido. E, portanto, o que é que sucede? Gouveia Melo chamou a atenção para isso. E viu-se que isso não recolheu da parte do eleitorado muita atenção, o que mostra a desatenção do eleitorado. E devo dizer uma coisa. Quando se diz que o povo tem sempre razão, o povo tem sempre razão, eu digo que o povo é soberano, mas os povos já se enganaram ao longo da história muitas vezes. O povo tem lá sempre razão. Portanto, os povos já se enganaram muitas vezes. Podem ter aquilo que acham que é razão conjuntural, mas na verdade, por exemplo, eu gostaria de saber o que é que cada eleitor individualmente sabe a sério sobre o problema. Olha, eu gostaria de saber uma coisa, começo a deixar por aqui, já que aconteceu ontem e anteontem. Algum eleitor, qual é a média de eleitores que sabe, por exemplo, qual foi o conteúdo do discurso do Mark Carney, do primeiro-ministro canadiano, que tem muita importância? Nem sequer as televisões falaram quase nisso. Exatamente. E eu ia dizer isso, com certeza já eu li o hoje. discurso que o senhor me mandou por Pronto, por é que WhatsApp. de facto, uma coisa espantosa é esta. O discurso aquilo. dura 15 minutos. Uma coisa extraordinária. As televisões deviam ter transmitido em direto ou seguir, reproduzido o discurso contraditório com legendas. Desculpe de interromper. Imaginemos, as vezes que o Trump aparece na televisão e baboseiras, sempre as mesmas baboseiras. Exato. É verdade. Lá está. Mau jornalismo. As televisões não deram atenção a um discurso que vai ter repercussões futuras. Este discurso marca a história. Marcou a história, queremos ou não, de uma forma ou de outra. Gostemos ou não de Carney, não tem nada agora a ver, por acaso até ele é uma pessoa preparada. Portanto, acontece que... mas a verdade é esta, o que mostra que há uma desatenção gigantesca do aparato mediático global, que as televisões, os jornalistas, as redações, agora eu não sou jornalista, não sei quem é que manda e determina. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que eu penso que, de facto, e claro, naturalmente, o grande derrotado é Marcos Mendes, não vejo alternativa nenhuma, embora na verdade a Ventura não tenha dado um salto grande na primeira, até porque teve menos votos, não tenha dado um salto, o grande salto que ele quer dar seria até na primeira volta, em minha opinião. Ele não esvaziou efetivamente a AD. Quem esvaziou a AD em grande medida foi Coutinho de Figueiredo.
Coutinho de Figueiredo, sim, que apareceu com uma candidatura que deu um grande salto e que, eu vou dizer uma coisa, se a campanha durasse mais uma semana, não sei se não haveria ali uma alteração até maior. Porque, de facto, Coutinho de Figueiredo apareceu como uma figura que cativou muita gente, queremos ou não, gostemos ou não, concordemos, discordemos, não interessa. Também é verdade outra coisa que eu queria, e com isto me calo. Seguro usou pela primeira vez, em massa, também queria dizer uma coisa, que as horas de televisão que foram dedicadas aos candidatos, o primeiro que teve mais horas de televisão foi Ventura. Claro. E deve dizer-se que Gouveia Melo foi dos últimos que teve horas de televisão. Há uma contagem que está feita e uma contagem diferente, com grandes diferenças de 2 e mais horas. Outra coisa que eu queria dizer é que, segundo alguns estudos prévios que já foram feitos, Seguro apostou, tem uma equipe que aparentemente fez uma coisa invulgar, que apostou muito no TikTok e entrou bastante em massas jovens. Ao contrário do que se julga, entrou bastante em massas jovens. Porque a questão também é esta. As técnicas que, por exemplo, Ventura usa estão agora a ser imitadas por todos. Coutinho de Figueiredo também as usou já. E tem êxito. São técnicas que, no fundo, também captam muita gente que vai por aí, vai por aquelas razões, vai por aqueles argumentos. Eu, sinceramente, acho que no TikTok não se pode dizer nada de especial, mas há pessoas para quem isso conta. Pois é, mas há pessoas em todos os setores para quem isso conta. E, portanto, basta que haja uma coisa desse tipo. Agora, claro, não sei agora há uma coisa só que eu quero terminar ironicamente. Acho que Seguro está a correr um grande risco, no entanto. E o risco é este, está a ter demasiados apoios. José Faustino, Seguro tem demasiados apoios neste momento e que análise faz já ao resultado eleitoral? A análise que faço é só esta. Para ser rápido, vou tentar tocar todos os assuntos. Já não temos muito tempo. Vamos lá ver. Há 11 candidatos, todos falamos nele, mas sobram 5. Não vamos falar nos outros, não vale a pena. 5, eu não vou falar, vou só dizer assim. Lembremos-nos daquilo que o professor e eu dissemos aqui nos últimos pontos, até chegarmos a este ponto aqui do nosso programa, lembramos-nos disto tudo. E Portugal apresenta 5 cartas, para usar até os termos do Trump, as cartas. 5 cartas. André Ventura, António José Seguro, Coutinho de Figueiredo, Marques Mendes e Gouveia Melo. Quem é que ganha perante esta situação do mundo? Nem digo o currículo deles, não vale a pena. A resposta está dada. O homem, o único capaz de responder a isto e que dava um jeito tremendo de estar na presença da República, ficou em quarto, já disse aqui o professor. Não vou dizer mais nada. Só lembro que ele foi, não é das vacinas, isso é o que menos me interessa. Das vacinas é capaz de organizar quando o Costa estava aflito, já não dava conta dos filiados do Partido Socialista, estavam todos à frente dele, todos. Teve que ir chamar o Almirante. Nos incêndios teve que chamar o Almirante. E depois teve que o chamar noutras coisas que não chamou. Chamou, e isso é um grande mérito, é das grandes obras que o António Costa fez em Portugal. Para safar das muitas que fez mal. Meteu em comandante da Armada. E quem é que apareceu com drones, com essas coisas todas, aquela plataforma que está a ser feita na Roménia, que caricaturaram o homem, que aquilo vai se chamar Dom João II, que ele se queria comparar ao Dom João II, e 30 por uma linha, quando tem grande mérito, como todos os oficiais da Marinha têm nisso tudo. A parte de mais evolução de defesa nacional pertence-lhe a ele e aos outros que estavam com ele. Pois esse perdeu as eleições. E aqui poderia ficar tudo. Ele perdeu. O grande vitorioso da noite foram os jornalistas, nossos colegas jornalistas, da Lisboa das televisões. E segundo erro, não são as redes sociais. É verdade o que diz, têm muita influência. Mas as televisões continuam a ser determinantes. Claro. Para o lado que for a televisão, é para onde as coisas vão. E neste momento eu apostava, como é que se costuma dizer, simples contra... Singelos contra dobrado. Mas eu não, aposto singelo contra 10 vezes dobrado, em como ganha António José Seguro. Não tenho dúvidas nenhuma, porque a televisão já votou. Os camaradas jornalistas que fazem opinião neste país já votaram. E a carneirada, eu estou zangado com o povo português, eu também sou povo, estou zangado com eles. A carneirada vai atrás. Talvez se lixem. Não tem gelados, não tem torradinhas. Quando o maluco do Trump ou do Putin ou de uma coisa, quer armarem para aí uma estrangeirinha qualquer, nem que seja para mostrar que têm força, vou tirar um míssil para Lisboa, que é para eles verem como é que isto é. Para mostrar aos outros. Mas quem morre somos nós. Para ver se esta gente abre a pestana. Também há um homem da luta que se chama Pestana.
Havia um candidato que tinha esse slogan. Era abrir a pestana, mas ele, coitado, tem as pestanas fechadas. Foi o líder do stop. Esse devia ter vergonha de ficar em casa. É assim que as coisas têm que ser ditas. Portanto, segunda volta, então. Agora na segunda volta, então, estamos lixados, quer dizer, ou besango ou caldeirão. Como se diz a andota, não é? Que não posso... É impróprio para contar na rádio. Portanto, a gente não tem grande hipótese. O que é que se pode fazer agora aqui? Lembro, para finalizar, só esta questão. E o professor Silvério Cunha deve ter estudado isto lá nas coisas. O velho Pen, o pai Le Pen, demorou 18 anos para fazer o que o Ventura fez em 6. Não me venham dizer que o Ventura que é um mau líder. Não. A gente é um povo de carneiros que vão atrás de bons líderes. Porque o Ventura, agora que Costa se foi embora, não está cá na política nacional, é o melhor político que temos em Portugal. Dá 10-0 a qualquer um dos outros. Infelizmente, não defende aquilo que é o melhor, aquilo que temos estado a falar, fazendo aqui uma declaração de interesses, que eu defendo. Eu não defendo aquilo que ele quer. Mas, para minha infelicidade e do povo português, ele é o melhor líder que nós temos em Portugal. E por isso ele ganha. Em 6 anos, 1/3 do tempo que o velho Le Pen demorou a ir à segunda volta nas presidenciais em França. Esta que é a verdade. Porque imaginemos isto. Imaginemos que o povo português percebia e os políticos, os homens dos partidos, deixassem de ver aquilo como clube de futebol. Futebol é futebol e política é política. E diziam assim, bom, está aqui complicado. Apareceu o Gouveia Mel, podia ter sido outro qualquer. Eu não conheço o almirante Gouveia Mel, nunca ouvi em pessoa. Mas este homem... Depois veio-se a dizer o que era, explicou, fez vários artigos, ficou claro o que é que ele acredita, e até vou dizer, pessoalmente, vou aqui fazer uma declaração de interesses. Outra, eu não concordo com 1/4 daquilo que o Almirante disse. Não me reveja 1/4 é muito simples, ele é social-democrata e eu sou liberal. Portanto, não me bate logo certo. E aqui aproveito também para dizer que o melhor preparado politicamente daquela gente toda era o Coutinho de Figueiredo. Mas não tinha condições para ganhar, portanto, não podia ser à volta dele. Fiz aqui declaração de interesse e disse a minha opinião. Agora volto outra vez à análise. O que acontecia era que o mundo da democracia liberal, e não estou a chamar nomes de nenhum ao candidato André Ventura, nem estou a dizer que ele não é democrata. Liberal não é iliberal. Portanto, os da democracia liberal juntavam-se todos e numa votação de unidade, logo na primeira volta, e o Almirante vencia. E acabava-se as veleidades todas do André Ventura e tudo isso. Não estávamos atulhados como estamos agora. Ou não estamos atulhados. Ou temos os 2 melhores políticos em Portugal. Temos, que não é a melhor ideologia. Agora, o António José Seguro, também tenho que dizer isto para ser justo. O António José Seguro, que eu conheci, outro dia lembrei-me, veja bem, nem me lembrava, mas tinha estado numa reunião com ele, é uma pessoa corretíssima. Uma pessoa... É daquelas pessoas certas demais. Ele não deve beber, como torradas, com certeza, não deve beber um copo de vinho, muito exagero, portanto é uma pessoa, um excelente cidadão, uma pessoa séria, não está nada em causa disso. Mas dá vontade, se aplica aquela máxima da política, é preciso fazer alguma coisa para que fique tudo na mesma. Chegamos assim ao final desta revista da semana, edição de sexta-feira, dia 23 de janeiro. Chegamos ao final desta emissão com o encontro marcado consigo para de hoje, 8 dias, também no programa, lembrando que o programa está disponível em dnfm.com e sempre para ouvir ao fim de semana. Boa tarde.